Boa tarde, ciclistas e amigos do MTB 90. A gente está aqui de volta para mais um MTB Entrevista ao vivo, agora com a Vivi Faveri. Antes de eu apresentar, queria aproveitar para mostrar aqui, ó, que dessa vez a gente vai sortear um kit completo aqui, ó, do MTB 90. Boné, porta-copo, camiseta MTB 90. Aqui, vamos mostrar para o pessoal se empolgar e acompanhar a gente. E tem uma cartela de adesivos também, ó. Tá aqui, ó. Então, vamos interagir, prestar atenção na entrevista para responder certinho aí e concorrer. São 2 kits desses que a gente vai sortear para encerrar bem o nosso dia de entrevistas ao vivo. Então, vamos lá. Estou aqui com a Vivi Faveri, que é publicitária, tá? Ciclista é uma coisa nova para ela. Ela é paulista. Ela veio da corrida de rua, depois migrou para a corrida de aventura, onde conheceu o mountain bike e pensou no mountain bike como corridas de ultramaratona, que é o que ela tinha em mente. E hoje, acho que nem ela mesma imaginava, ela é bicampeã brasileira de maratona, com título em 2015 e 2017. Então ela é a atual campeã brasileira de maratona. Vi, prazer receber você aqui. Prazer, Pipo. É uma homenagem antecipada ao Dia das Mulheres, amanhã, 8 de março, a gente não pode esquecer. Então você é a representante aí feminina do nosso MTB 90 Entrevista. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Uhum. Conta pra gente um pouquinho essa sua começo aí da vida profissional, sua fora do esporte, depois como você entrou e migrou dessa corrida de rua para aventura até chegar no mountain bike e se tornar campeã brasileira. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui no MTB 90, é um projeto incrível. Se esse projeto já existisse quando eu comecei, seria muito mais fácil de entrar no mountain bike e conhecer as pessoas, as figuras principais, entender quem são as referências no Brasil. Então, é incrível a gente ter isso hoje e é uma honra estar aqui, ainda mais representando as mulheres no Dia das Mulheres. Então, queria aqui agradecer e deixar meu muito obrigado. E contando um pouco da minha história, essa história é um pouco difícil para mim de resumir, mas eu vou tentar, vou fazer o meu melhor aqui para resumir, porque eu sou paulistana, nascida e crescida em São Paulo, minha família toda daqui, pai e mãe, e ninguém na minha família é esportista ou muito menos atleta. Então, imagina, né, que eu era aquela criança que fica pedindo para o pai para ir levar para passear, para andar a cavalo, para andar de skate, aquela criança que desafia o pai a acordar cedo e fazer essas coisas, aquela meio mala, entendeu? E meu pai, meus pais, eles me incentivaram, sim, mas não tinham essa visão do profissional, né? Então eu fui, quando eu já estava formada da faculdade, como publicitária, já com anos de experiência em propaganda e marketing, eu não estava contente, eu não estava feliz e eu percebi que eu tinha deixado lá atrás essa vontade desde criança de ser atleta. Eu tinha esse desejo, mas eu tinha até um preconceito que talvez o paulistano possa até compreender, entender do que eu estou falando, da ideia de que o esporte era um lazer, né? Não de que o esporte é uma coisa importante na nossa vida, que faz parte da nossa educação. E eu tive que encarar esse preconceito que eu mesma tinha criado e dar mais espaço ao esporte na minha rotina, porque eu estava necessitada disso, eu estava vazia, eu convivia num ambiente que eu não me encaixava, eu não me reconhecia nessa vida em São Paulo, essa vida vai resumindo, happy hour, sabe? Não era isso que deixava feliz, né? Trabalhar das 8 às, não era nem às 18, não tinha publicitário, não tem hora para sair do escritório, esse negócio de sair à noite, de ir no restaurante, essa vida badalada de revista e tal, né? Esse lance nunca me ganhou e quando eu tava naquele auge,
eu estava com 25 anos, eu era uma aposta na empresa que eu trabalhava, eu estava ganhando um salário excelente para a minha idade e eu estava infeliz, tendo síndrome de pânico, deprimida, tal. Então foi esse o boom, o chacoalhão que eu tive para falar, Viviane, vai fazer alguma coisa que você gosta? E foi quando a corrida de rua entrou muito forte para mim. Legal. E aí uma coisa levou a outra, né? Eu comecei a frequentar uma assessoria esportiva, aí eu queria ir para o meio do mato, porque eu me encantava com os vídeos que eu via na televisão sobre corridas no meio do mato. Comecei a fazer corrida na montanha. Aí disso eu fui para corrida de aventura. Aí a corrida de aventura foi assim, nossa, foi incrível. E foi onde você conheceu o mountain bike, é isso? E aí foi onde eu conheci o mountain Legal. bike. Porque corrida de aventura, para quem não conhece, é trekking, mountain bike, canoagem, técnicas verticais e o principal, navegação. Você tem que navegar, você tem que montar o seu caminho. Você não tem um caminho definido. Você tem os lugares onde você tem que passar e aí você tem que definir como que você vai chegar lá, mas eles te falam qual é a modalidade entre os trechos. Então, daqui até aqui é caiaque, daqui até aqui é trekking, daqui até aqui é bike, enfim. E eu, na parte de correr a pé, eu ia bem, legal. Eu estava treinando para isso, né? Então, eu já tinha feito minha maratona, e aí era legal. Só que a parte que eu subia na bicicleta, tudo que eu corria bem a pé, eu atrasava na bike. Porque eu não sabia mudar de marcha, não sabia subir uma guia. Enfim, bicicleta era uma coisa... Você lembrava de bicicleta de criança, né? Eu andava de bicicleta em São Paulo, eu me virava muito de bicicleta em São Paulo, mas só isso, nunca ninguém me ensinou, de fato, para que servia a coroa grande, a coroa pequena, não entendia do funcionamento. E tem a técnica também, né? Do tá na terra, parte técnica, parte de você tá na trilha e tal. E aí, com isso, eu fui investir mais em treinos de mountain bike. E aí, na época, um amigo meu me incentivou a fazer uma prova de mountain bike de vários dias. Tipo assim, vamos aprender, nem que seja na marra, sabe? Vamos começar pela ultramaratona, então. Então, foi. Legal. E aí ele me inscreveu, a gente ia fazer uma dupla e no final ele não pôde ir, foi uma outra menina no lugar, eu fiz dupla com essa menina, a Letícia. E aí, eram 4 dias de prova na Serra da Mantiqueira, que é aquele Haka MTB. Sim. Cara, é a prova mais dura para o iniciante. Muita subida, muita trilha, muito técnico. E aí teve um dia que eu estava numa trilha lá, eu parei, tinha uma pessoa do staff, eu parei assim, falei, não, peraí, me explica uma coisa, alguém passou pedalando por aqui? Aí a moça falou, todo mundo. Eu falei, mas como? Todo mundo passou pedalando, inclusive a Adriana Nascimento passou voando. Aí eu, sério? Tem uma mulher que passou aqui pedalando muito bem? Ela, sim. Aí eu passei o resto do percurso, daquela parte até a linha de chegada pensando nisso. Empurrei tudo, né? Empurrei subida, empurrei na trilha, empurrei. E eu nem carregar a bicicleta eu sabia, eu me machucava, né? E aí cruzei a linha de chegada, vi a Adriana Nascimento já de banho tomado, lógico, né? E aí eu me apresentei e pedi para ela me treinar. E aí foi um processo aí, até eu consegui uma vaga na assessoria dela, e aí isso foi em 2011. E aí no começo de 2012, na Páscoa de 2012, para ser mais específico, eu comecei a treinar com a Adri. E aí foquei só no mountain bike. Larguei a corrida de aventura, eu falei, eu quero ficar boa no mountain bike. E aí então foi assim que eu engatei no mountain bike. Legal. Para a gente já interagir aí com quem está acompanhando, tem a primeira pergunta da promoção que vai ganhar hoje o kit está turbinado aí. Então vamos lá. Primeira pergunta, a gente quer saber quais foram os anos que a Vivi foi campeã brasileira de maratona. Primeiro a responder pelo Facebook vai levar o kit completo aqui. Porta-copo, cartela de adesivos, o boné, camiseta e a nossa caramanhola. Muito tudo legal. Exclusivo MTB 90. Vamos retomar aqui, agora com a nossa conversa aqui. Ela é nova no mountain bike, mas tem bastante história para contar, viu? Só para o pessoal ficar ligado aí. Uma surpresa, acho que até para você, foi o fato de começar tarde, né, no mountain bike e conseguir bons resultados de uma certa maneira rápida. Você acha que o fato, voltando um pouquinho nessa apresentação, o fato de ter conhecido a Adriana Nascimento, que
sem dúvida é uma referência no mountain bike. Ajudou também essa ascensão rápida, porque ela foi uma atleta muito boa, depois ela se formou treinadora pela UCI em 2009, se eu não me engano. Então, assim, acho que isso encurtou os caminhos, né? Sim, eu acho que com certeza a Adri me ajudou muito e me ajuda ainda. Ela é uma amiga minha. E é muito legal, assim, ela está muito atualizada como treinadora. Então, apesar de hoje ela não ser mais minha treinadora, eu escolhi o meu atual treinador porque ele trabalha na mesma linha dela, que não é o contrário, entendeu? Entendi. E tudo que os principais contatos que eu já tive com atletas no exterior, tudo, a gente sempre endossa o quão atualizada ela está e quão preparada ela estava para me treinar, para treinar um atleta para alta performance, né? Então, ela não está mais competindo, a assessoria dela é mais voltada para atletas amadores. Isso. Eu era a única atleta profissional, se eu não me engano, e mesmo assim, na mesma assessoria, não sendo foco atleta profissional, eu estava em excelentes mãos. Fora o apoio de conhecimento, o apoio emocional, porque acaba sendo um terapeuta também, né? E você acha que pelo fato de ser uma mulher, tem mais liberdade para tratar alguns assuntos, encurta alguns caminhos nesse sentido também fora da bike? Eu acho que é muito bom. Para mim, falando de mim, assim, para mim foi muito bom. Eu sinto que, até trazendo um pouco desse assunto do feminino, né? Nesse esporte, a gente acaba competindo muito com o homem. E essa competitividade não é muito boa, assim, né? Às vezes acaba trazendo um lado pior dos dois lados, enquanto na verdade a gente quer crescer um com o outro, né? Sim. E trabalhar com a Adri me ajudou muito nesse sentido, a força feminina e em vez de endossar a força masculina, entendeu? Então foi uma coisa muito legal isso. Para mim, eu precisava disso, eu acho, de um endosso feminino, de uma força feminina. Então foi muito bom. Para você continuar acreditando, né? Uhum. Acho que, sem dúvida, é fundamental. Eu também acho que faz diferença, tá? Para uma mulher ter uma treinadora que sempre o treinador tem uma parte de psicólogo, eu acho que é importante também. Desculpa interromper, mas o fato de que ela realmente é uma referência. A gente tem homens que são referência, são motivação pra gente, mas óbvio que a gente vai ter uma mulher como uma referência. Então acho que não foi à toa que eu me encantei com ela quando eu a vi pela primeira vez e escolhi e sou muito grata dela ter me acolhido todos esses anos. Legal. Vamos interagir um pouquinho com o pessoal que está acompanhando. Tem uma pergunta do Fabiano de Oliveira, de Irati, no Paraná. Vamos lá. Vivi, o que você poderia dizer de incentivo para as meninas que ralam, que são donas de casa, mães, esposas e que sempre estão na batalha disputando provas amadoras de mountain bike por puro amor ao esporte? Eu me identifico. Eu passei 4 anos do esporte trabalhando período integral e treinando de final de semana e de madrugada. E o que eu tenho a dizer é que vocês saibam usar o esporte, que a bike, o esporte seja uma ferramenta para vocês chegarem em casa com novos assuntos, com mais motivação, com mais força, com mais energia, e não o contrário, assim. E eu acho que para isso é muito importante você ter boas referências, por isso que eu gosto tanto desse projeto. Sim. Esse projeto, ele democratiza a informação. Sim. E é uma coisa que eu tive. Eu tive a sorte de ter pessoas incríveis passarem na minha vida que me levaram que eu conheci a Adri, que depois eu conheci o Marcão, que foi um treinador super legal, trabalhei com o Mó, todas as pessoas que passaram e que estão presentes na minha vida hoje são pessoas que eu escolhi ter perto, que são excelentes referências no que fazem, e também os amigos, as amizades, as pessoas. Então, eu queria deixar esse recado para essas mulheres
de que a bike seja uma ferramenta para agregar. Ela tem muitas coisas que ela pode ensinar sobre nós mesmas. A gente consegue superar limites, a gente vai conseguir ir mais longe do que a gente acredita. Sim. E que a gente consiga levar isso para casa também. Porque se a gente consegue fazer na bike, a gente consegue fazer no relacionamento. Se a gente consegue lidar com imprevistos na bike, se a gente consegue lidar com as nossas frustrações na bike, se a gente consegue ter uma parceria numa prova, a gente consegue levar isso para a gente consegue levar isso para a vida fora da bike. E eu acho que essa troca é fundamental porque é o equilíbrio, né? Eu acho que a ideia é o equilíbrio, a gente buscar uma alegria, uma paz de espírito, aquela felicidade, uma satisfação. Então, se eu posso, um recado para as donas de casa, para as mulheres que ralam, é buscar esse equilíbrio. Faz sentido? Espero que eu... Sim. Me fala aí, Fábio, se você gostou da minha resposta ou não. Eu acho que o mais importante é voltar para casa pensando quando que vai subir na bike de novo, né? Só que eu já passei por isso. Eu fiquei muito chata quando eu comecei a pedalar. Sim. Eu levava marmita para casa da minha avó. E tipo... Cara, eu tava ouvindo o Avancini falar ontem, eu acho que ele também já fez isso, pelo que ele falou. Com certeza. e ele falou, hoje eu tô num nível... Quando alguém me pergunta sobre alimentação, fica até chato, porque é simples. E eu tô na mesma, a minha alimentação também é assim. As preocupações são outras, né? Então, assim, a gente percebe, quando a gente chega nesse nível profissional, que as preocupações são outros detalhes. Então, que o amador saiba aproveitar o amadorismo do esporte, que é uma parte gostosa, leve. Não, e que voltar pra bike pra curtir, para deixar a cabeça mais leve, né? Eu acho que sim, acho que o recado foi dado e acho que todo mundo entendeu e as mulheres devem estar agradecidas. Tem mais uma pergunta ali do Wagner Moraes, para você falar um pouco dos treinos em Mogi das Cruzes. Legal. Mogi das Cruzes me acolheu, eu estou morando lá agora. Foi uma decisão, eu precisei me mudar de São Paulo quando eu me profissionalizei, foi uma coisa meio urgente, assim, não tinha como eu ficar aqui e treinar e viajar, e você está viajando muito quando a gente viaja muito para competir, e quando a gente volta para casa a gente precisa conseguir descansar, voltar, ter uma rotina boa em casa e treinar com qualidade. Sim. E isso em São Paulo, infelizmente, não tem para um atleta de mountain bike. Muito difícil. Primeiro que se você mora em São Paulo e você tem que treinar numa trilha, um mountain bike, você pega trânsito. O deslocamento já te mata. Já tira a tua qualidade de descanso, de recuperação. Né? E ainda mais eu que, apesar de agora estar profissionalizada como atleta, eu também faço outras atividades. Eu sou colunista da Rádio Bandeirantes, eu trabalho com conteúdo, então eu preciso também otimizar meu tempo. Aí a gente encontrou em Mogi um acolhimento fantástico para eu conseguir ter mais qualidade de treino e para o meu marido conseguir manter o trabalho dele bem ativo. Legal. Só que assim, em Mogi eu sinto falta ainda de estrutura. Então a gente tem opções excelentes de estrada para o dia a dia, que é Mogi Salesópolis. E lá a gente consegue fazer uma volta por Santa Branca, que tem subidas duras, ou seguir sentido Paraibuna, que também tem subidas duras. Ou a gente consegue fazer um treino ali na estrada de Mogi Guararema. Isso eu estou falando de asfalto. Sim. E aí de mountain bike a gente tem várias estradinhas de terra por ali. Só que assim, você não tem subidas longas, você tem subidas curtas e duras. Então, quando você sai para fazer um treino de mountain bike longo, você não consegue fazer um treino muito constante, é um treino de paulada, assim. De pancada. Ou você está fazendo muita potência, ou você está descendo. Sim. E isso é legal um dia por semana, um dia por mês. Uma coisa complementa a outra, né? Mas para quem não está focado em cross country olímpico, é legal. Mas para o XCO, eu sinto falta de ter uma pista para treinar. E a gente tem lá, os meninos do Tele e o Fabiano fizeram uma pista super legal de XCO no caminho do Suzano. Mas tem a questão do perigo, de eu andar lá sozinha. Para eu ir para lá, eu tenho que sempre estar acompanhada. E eu não tenho tempo hoje para botar a mão na massa e construir a pista. Sim. Porque a gente tem tanta coisa que a gente tem que fazer, não é só ser atleta. Não, recuperação, sem dúvida. alimentação, logística, planejamento, os trabalhos que complementam a renda. Então, hoje, eu sinto em Mogi, eu tenho excelentes treinos de base, mas eu não consigo ter a qualidade de treino, de trilha e de percurso de XCO
de pista de XCO que eu preciso Sim. ter. E eu ainda preciso muito ir para Campos do Jordão para fazer isso. Então amanhã eu vou para Campos, faço um bloco lá de uma semana, volto para casa, me preparo para ir para o Chile para a próxima prova. Volto do Chile, vou para Campos de novo. Então a gente ainda está organizando ainda vamos isso. dizer, custa um pouco a sua logística para poder aprimorar a técnica, né? E isso é o meu, agora, assim, abrindo o jogo, né? Isso para mim é o que falta para eu dar um salto maior na minha evolução no XCO. Legal. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Então, como que você começou, primeira equipe? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o ao vivo. Você falou para mim que surgiu lá uma relação com a Specialized que antes não era como profissional, né? Conta um pouquinho para o pessoal entender como que foi essa mudança e como você encarou essa oportunidade. Foi muito legal porque logo que eu comecei a pedalar, eu tive contatos com as lojas em São Paulo. E aí uma das lojas me levou para, me apoiou e me apresentou para a Specialized. E aí eu entrei como embaixadora do programa de mulheres e foi muito legal que automaticamente, sem querer, na minha evolução no esporte, redes sociais e conteúdo bombando e os resultados, eu me tornei uma atleta do Factory Racing. E aí 2015 foi esse ano como Factory Racing e foi o ano que caiu minha ficha, que eu estava competindo num nível alto, que eu poderia competir num nível nacional e que eu deveria ir atrás disso, né? De me filiar, me federar. E aí foi assim, maio eu me federei, junho chegou a minha carteirinha, julho eu fiz meu primeiro campeonato brasileiro de XCO, fiquei em 4º lugar. Foi assim, completamente inesperado. Aí em seguida eu fui fazer Leadville Trail 100 nos Estados Unidos, que é uma prova de 100 milhas. Fiquei em 5º lugar, que foi assim, uau! E aí cheguei no Brasil, fui pro brasileiro de XCM, em Picos, no Piauí, e ganhei. Então, tipo, foi assim, não, isso não tá acontecendo, não é possível, né? Isso tudo trabalhando. Sim. Eu trabalhando na caçula de pneus, executiva de marketing, gerente de marketing na época e muitas coisas acontecendo no trabalho também, mas pegando meus períodos de férias para conseguir encaixar as viagens. E aí foi quando veio a ideia de correr com a Raíza, né? A Brasil Ride. Sim, legal. Já vamos chegar nesse ponto aí. Esse fato de você ter formação na área, ser publicitária, o quanto isso te ajudou a, não vou nem dizer vender a sua imagem, mas trabalhar a sua imagem? Que a gente está até pegando um gancho aqui para o nosso próximo Pro, a gente vai dar uma noção para a pessoa e mostrar o quão importante é ser profissional da hora que acorda, da hora que vai dormir. Ou seja, não é só em cima da bike, tem que ser profissional fora também. E você com essa formação, você acha que isso teve um diferencial, assim, te ajudou muito? Com certeza. Eu acho assim, eu tô me formando, eu tô há pouco tempo, né, nesse mundo do esporte. Então, o que eu tenho de mais é o que eu tinha antes, 15 anos como profissional de comunicação. Sim. Então, alguma coisa eu tenho que usar a meu favor, porque eu me profissionalizei no mountain bike e com escassez com alta idade, né, 29 e 30 anos, hoje eu estou com 31, as pessoas olham para mim com 31 anos e falam, nossa, essa menina já tem que saber muita coisa de bike, mas já tem que ter 10 anos de mountain bike, né? Eu estava aqui ouvindo Dani falar, aprendendo, né, ainda sobre as coisas antigas. Eu estou sempre aprendendo sobre o que aconteceu, enfim, a gente está sempre aprendendo, mas então eu entrei no mundo da bike com uma bagagem muito forte de comunicação e aprendiz de bicicleta. Então eu acho que essa parte de comunicação acabou naturalmente sobressaindo. Eu nunca planejei usar o meu lado marqueteiro, o meu lado de comunicação. Foi natural. Eu sempre gostei de escrever, eu tinha um blog e aí fui para as redes sociais e descobri que através do blog e das redes sociais que as pessoas estavam lendo os meus textos, elas estavam interagindo, elas estavam se inspirando com a minha história. Então eu comecei a conversar com essas pessoas
e pensar o quanto do que eu estou fazendo eu posso ajudar mais pessoas a tomarem iniciativa. Vai te motivando, né, também. É legal isso. E é isso que me move hoje, essa parte de comunicação. Eu vejo... eu uso muito mais a minha habilidade de comunicação, para tentar repassar o que eu aprendi, do que até nas minhas redes sociais, em posts mais tradicionais, porque aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu posso aqui te dar uma aula ou te ajudar muito, uma consultoria de como você deve usar seu Instagram. Mas você não vai fazer. Mas eu sou péssima, eu me considero assim, né? Agora, né, abrindo o jogo com vocês, eu sempre penso, putz, eu tinha que fazer isso muito melhor, eu tinha que me planejar muito melhor, fazer foto enquanto eu pedalo, eu não gosto, quando eu tô pedalando, quando eu tô treinando, eu não gosto de perder o foco. Uhum. Eu tenho super poucas fotos de treino, então assim, e coisas que eu falo, não, você tem que tirar fotos de treino, isso é interessante, né? Então, acho que tem esses dois lados. Sim, acho que isso acontece mesmo. Vai ter mais uma pergunta aqui, que a primeira a produção já passou, que já teve. São 2 kits. Já teve um ganhador aí. Então, o último kit, para quem quiser concorrer. Vamos lá. A segunda pergunta é: qual foi a idade da Vivi Faveri quando ela se profissionalizou no mountain bike? Então, quem está acompanhando, essa informação está recente, mesmo quem começou a acompanhar não pegou o começo da entrevista, tem a oportunidade de ganhar o segundo kit, só para relembrar quem começou agora: boné, a camiseta que está aqui, ó, MTB 90, porta-copo, cartela de adesivo, aqui, bastante opção aí para colar onde quiser, e a caramanhola exclusiva MTB 90. Vamos para a parte de provas agora, contar um pouquinho dessa trajetória também que a gente falou antes, desse vai e volta de pista, de participar trabalhar junto do Brasil Ride, né? De estar ali competindo e depois... Nossa, Brasil Ride... Esse vai e volta. Conta pra gente como é que foi isso aí. Primeiro eu queria falar que, assim, Brasil Ride, acho que mudou a minha vida. E eu imagino que isso aconteceu com muitas pessoas, que até o meu companheiro de equipe, Lucas Kaufmann, ele veio fazer uma Brasil Ride e ficou, hoje é casado, tem um filho super fofinho e está super estabelecido no Brasil. Então a Brasil Ride também mudou a vida dele, enfim, de várias outras pessoas, mas a minha vida, né? Quando eu comecei a pedalar em 2012, focada em mountain bike, todo mundo falava de Brasil Ride. E eu pensava, eu vou começar fazendo essas provas Big Biker e tal, e quando eu estiver bem, eu vou fazer a Brasil Ride. Só que aí um parceiro falou, não, vamos fazer esse ano, já em 2012. E a Adriana falou assim, pelo amor de Deus, 6 meses do zero para a Brasil Ride não dá. E aí eu insisti, treinei muito, foquei, só pensava nisso, porque eu estava antes, né, tão precisando de algo que me motivasse na vida. Quando a bike entrou, ela fez tanto sentido que para mim foi muito fácil ter disciplina e foco. Sim. Então, em 6 meses, eu consegui realmente estar pronta para a Brasil Ride. Fiz em 2012 minha primeira participação. Eu fiquei tão cansada que em 1 ano eu não me recuperei. Foi tão difícil para mim, tão exaustivo, que no ano seguinte eu falei, eu quero ir para Brasil Ride, mas eu não tenho condições de competir. Aí eu me voluntariei. Eu falei, peraí, eles têm uma equipe de mídia lá, vou me candidatar. E fui como profissional. Tirei férias das consultorias que eu estava fazendo e fui trabalhar nas minhas férias como voluntária da Brasil Ride. Assistir a prova. Assistir a prova. E foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. Porque eu pude ver os atletas, os ganhadores, aquele top 10, homens e mulheres, de perto, porque todo dia uma das minhas funções era entrevistá-los. Então, eu vi o sofrimento deles. Eu vi que quando eles cruzavam a linha de chegada, eles sofriam tanto quanto eu tinha sofrido no ano anterior. Sim. Que era ritmo diferente, eram objetivos diferentes, era outra pegada, mas assim, eles são seres humanos. E isso foi muito interessante para mim. Aquilo mexeu comigo de um jeito que me deu um clique, assim. No ano seguinte, eu fiz uma parceria também em dupla mista e fui de novo para Brasil Ride. E aí, quando acabou essa outra Brasil Ride, eu percebi, cara, eu não quero mais voltar aqui para brincar, eu quero voltar aqui para ir bem. Pra competir eu quero mesmo. competir a Brasil Ride.
Então, foi um processo. Então, aí quando chegou 2015, que eu estava indo super bem, muito em boa forma, campeã brasileira, aí a oportunidade de fazer com a Raiza caiu como uma luva. Sim, deixa eu só fazer um... Então, ela teve o prazer, acho, posso falar assim, né, de competir com a Raiza Gulão, que hoje é nossa atleta de mountain bike cross country, referência top 10 aí do ranking mundial da UCI, que fez um segundo lugar no final de semana. Quem quiser pode acompanhar uma entrevista que foi feita e está no nosso canal. Vamos falar um pouquinho dessa parceria? Uhum. Vai preparando as fotos para ela também, que daqui a pouco a gente vai chegar nisso aí. Tem um vídeo também, né? Deixa os dois no jeito aí que a gente já vai explorar isso aí com ela. Uhum. Conta um pouquinho dessa experiência, né, da nova geração da Raiza, extremamente competente, atleta de altíssimo nível, cross-country na veia. Uhum. Fazer essa parceria com você, com uma cabeça... Você acha que essa junção aí da sua experiência de vida e mais idade com a ousadia, a explosão dela e o profissionalismo que ela tem em cima da bike, foi legal essa junção? Nossa, foi muito legal. O resultado foi bom, né? O resultado foi ótimo. Mas o resultado só aconteceu porque a gente se deu muito bem. A parceria fluiu. Sim. E foi isso que levou a gente a extrair o máximo que as duas tinham para oferecer. Então, primeiro de tudo, a gente se conheceu e era exatamente isso. Eu, mais velha, aprendiz de bike, mas com muito mais experiência de vida. Ela já muito mais profissional na bicicleta, com menos experiência de vida. Então, as duas se abriram para o que uma tinha que somar para a outra. E a gente foi para Chapada Diamantina, na época era lá, sim. Com essa mentalidade. A gente tinha uma equipe, aliás, tem até hoje, uma equipe de suporte fundamental. É o coach, o Flávio Magtas, que ele é coach da Raiza e ele também é meu coach. Na época ele era manager da equipe dela e ele estava lá dando um apoio pra gente, não pessoalmente, mas ele, assim, essa mentoria dele foi muito fundamental. Sim. E o meu marido, o Loris, que ele também era manager daquela equipe junto com o Flávio na época, então ele estava muito envolvido nesse processo. Então, ter essas pessoas próximas da gente endossa, né, meio que fortalece o que a nossa missão ali. Sim. E ter com quem conversar e tudo mais. E aí a gente chegou lá na Brasil Ride, não éramos as favoritas. A Raiza, ela não treinou para a Brasil Ride aquele ano, ela estava vindo de Copa do Mundo, de outros focos, e ela pensou, eu vou fazer uma coisa diferente esse ano. E eu, já com mais experiência em Brasil Ride, mais experiência em ultramaratonas, com título brasileiro de maratona, mas nunca tendo competindo em tão alto nível na ultra. E aí, alinhamos. Tinha uma dupla italiana muito forte, favoritíssima, outra dupla de brasileiras que estavam lá, que tinham se preparado para aquela prova. Para ganhar, né? Para chegar lá e competir em alto nível. Então a gente estava pensando assim, bom, a gente tem que defender o nosso lugar ali num terceiro lugar, com chance de beliscar algo melhor algum dia, e a gente vai para dar o nosso melhor. Esse foi o foco 100% do tempo. E aí no primeiro dia, quando a gente venceu a etapa, foi difícil assim para mim acreditar. Falei, não, para eu acreditar. Peraí, é só o primeiro dia, pé no chão, fica tranquila. O primeiro dia era um prólogo, super técnico. A gente descobriu que as italianas não tinham tanta habilidade técnica quanto eu tinha. Porque assim, é sempre a mais fraca da outra equipe, meio que contra a mais fraca da outra equipe. Sim, então, nivela por baixo, né? Então nivela por baixo. Então assim, a Raiza é mais forte que eu, então era nivelado através de mim. Então eu era mais técnica do que a menina, do que a italiana. E em relação a outra dupla brasileira, a gente tinha mais senso de parceria do que a outra dupla. A gente via que a outra dupla se distanciava, a mais forte não estava apoiando a mais fraca, deixava a mais fraca para trás. E a gente viu isso acontecer e a gente focou no nosso trabalho. E aí isso aconteceu dia após dia, mesmo dias que as italianas largaram na nossa frente, a gente depois conseguiu buscar, mas assim, a gente buscava dentro da nossa estratégia, né? Porque tinha isso. Na véspera de cada etapa, a gente analisava a etapa e montava um plano. A gente tinha um plano.
e a gente fazia o nosso plano. A gente não fazia o plano das outras duplas, o plano era o nosso. E em nenhum momento uma largava a outra, uma ficava longe da outra, a Raíza me ajudava, e meio que o meu pacto foi, eu tô aqui para doar o meu máximo. Sim. Então eu praticamente não falava. Se você perguntar para a Raíza, tem uma das histórias que ela conta da Brasil Ride, foi um dia que eu caí de cara no chão. A gente estava numa trilha super fluida, eu engantei numa pedra, caí com tudo de cara no chão. E quando eu levantei, a minha cara tinha uma máscara de poeira e ela perguntando, tá tudo bem, parceira, o que aconteceu, dá pra ir? E eu não conseguia responder. Eu só peguei a bike e subi. E ela, responde, caramba! Aí eu, aquela coisa, sabe? E eu checando se os meus dentes estavam no lugar, que é automático. Tá tudo aqui, tá tudo bem, beleza, vamos. Então, assim, foram dias que eu não falei, que eu não tinha como falar, mas porque eu estava muito concentrada em dar o meu melhor. E uma diferença de nível realmente era um degrau grande, né? A Raíza... E ela tecnicamente, porque assim, a Raíza tecnicamente estava tão melhor que eu, que ela economizava energia nas partes técnicas e quanto eu gastava. Sim. Então ela estava sempre mais fresh. É o que você falou, você estava no limite, ela não, né? Então ela estava sempre mais fresh. Mesmo se a prova fosse um plano em linha reta, a gente estava mais próxima. Sim. Mas como tinha muito trecho técnico, ela estava sempre mais fresh do que eu. Eu estava sempre tendo mais gasto de energia para passar as partes técnicas do que ela. Sim. Mas ela respeitou isso, ela sempre respeitou meu limite e foi essa dinâmica de eu me sentir respeitada e dela confiar que eu estava dando o meu melhor que fez a gente conseguir extrair mais do que a gente tinha para dar e chegar no resultado incrível que no final as italianas, com tanta pressão, acho, né, acabaram se acidentando. Na quinta etapa acho que elas não terminaram. E aí a gente já estava com 3 horas na frente das segundas colocadas. Aí já dá uma... Então, como a gente estava com 3 horas na frente, no final a gente continuou dando o nosso melhor. Mas a gente estava com muito tempo na frente. E a cabeça fica mais tranquila, né? Você se arrisca menos em alguns pontos. Fala, não, tenho 3 horas, não preciso mais colocar em risco. Tanto é que no último dia, na última etapa, a gente acho que chegou em 3º ou 4º, porque eu sentei com ela e falei, vamos montar a estratégia para amanhã. Olha, eu não tenho mais explosão, acabou, finito. Se a gente sair na largada explodindo, eu não chego na trilha. Termina, Aí eu falei, vamos fazer uma marcação nas outras meninas, porque elas também não têm explosão. E se a gente marcar elas, a gente chega junto, ou talvez até chegue na frente. Aí ela falou assim, mana, quer saber? Eu tô afim de dar tudo. Eu quero largar, ir pras cabeças, eu quero ir com tudo e tudo bem, se eu tiver que te empurrar. Morreu, entendi. Eu falei, você tem certeza que é isso que vai acontecer? Ela, não, tenho certeza sim, vamos lá. Aí foi isso que aconteceu. Aí ela largou com tudo, deu tudo que tinha. Tava sobrando tanto que ela se empurrou. Aí ela largou tudo, deu tudo que tinha, entrou na trilha, tipo, lá nas cabeças. Aí eu saí queimando gasolina, porque eu não podia abrir muito dela. Gastei tudo que eu tinha. Quando a gente entrou na estrada de terra, tipo 5 quilômetros, sei lá, meu motor pifou. Aí ela foi me empurrando, tipo, eu tinha Z2, eu tinha 150 watts. Você falou, vou aqui passeando. Eu tinha 150 watts, era o que eu tinha. Falou que eu tenho pra hoje. Olha, o que eu tenho assim, 150 watts, se você quiser ir mais do que 150 watts, você vai ter que estar me ajudando. Vai ser com auxílio, né? Vamos para mais uma pergunta aqui, que daqui a pouco a gente vai entrar com os vídeos e fotos. Então tem uma pergunta do Washington Fernandes. Vivi, como está sendo a adaptação à nova equipe e à nova bicicleta? E fale um pouco do seu equipamento, kit, freio e os componentes em gerais. Vamos chamar o vídeo antes e eu já vou voltar nessa questão técnica com ela, que é isso que eu quero falar também. Que eu acho que é dúvida de mais pessoas. Tá no ponto?
gente está de volta aí, então a gente viu o vídeo de apresentação da nova equipe da Vivi, que ela faz parte hoje da equipe Cannondale. E vamos falar um pouco então. Finalmente! Vamos prestigiar então o seu novo patrocinador. Fala um pouquinho da sua bike e podemos entrar em questão técnica, tá? Acho que tem uma grande parte do nosso público que vai entender essa linguagem left, que normalmente é do nosso mundo, de falar de relação de marcha, de tamanho de guidão, que você usa ou não usa, o grupo que você gosta ou não gosta. Então fique à vontade, conta pra gente qual que é o modelo da sua bike para essa temporada de 2018. Para a temporada de 2018 eu tô com a Scalpel, tamanho small, que é 27,5. Scalpel Team? Scalpel Team. Tá. E, putz, tô amando a bike, né? Posso primeiro falar um pouco sobre a equipe? Porque, assim, eu fiz uma mudança bem forte agora, né? Eu saí oficialmente da maratona para focar no XCO. Tá. E a Cannondale Brasil Racing é uma equipe que nasceu com esse propósito de impulsionar os atletas para as Olimpíadas de Tóquio 2020, mas não só pensando nesse resultado, né? Pensando numa jornada legal. E eles conseguiram formar uma equipe sensacional com o Sherman Treza de Paiva, que estava na Caloi e foi para Cannondale. Fez um belo ele fez uma mudança muito legal, né? Ele estava numa equipe sensacional já, com um endosso muito legal, e agora nada mais justo do que ele tá, né, do que ele subir, né? do que ele vir para o time, e agrega muito ao time. Pra gente é muito legal estar com ele. O Hugo Prado Neto, que é um cara que tem uma idade mais alta e está entregando muita performance, é surpreendente o que ele está fazendo, e é muito legal estar com ele, porque o que ele tem de informação, de dados, de conteúdo, ele está ajudando toda a equipe também aí mais para frente. E o Lucas Kaufmann, que é o suíço naturalizado brasileiro, que assim, é uma peça rara. Sim. Ele é uma, assim, eu queria que todo mundo conhecesse o Lucas, porque ele é muito legal de estar por perto também. O jeitinho dele, ele é um cara sereno. É difícil acreditar que aquela pessoa tão serena, tão tranquila, tem tanta bagagem, né? Aí, por outro lado, você fala, cara, esse cara que tem tanta bagagem, o Lucas, ele é top, né? E você fala, ele é sereno, sério, ele é engraçado, ele é muito legal. Então, nossa convivência em equipe deu muito certo, e um somando para o outro. E aí, nessa trajetória para o XCO, eles estão sendo fundamentais para me trazer mais conhecimento, mais informação e ajudar a eu descobrir melhor o meu equipamento, porque eles, o Hugo, principalmente o Hugo e o Lucas, têm mais tempo de convivência com a Left, poder extrair o máximo dele, Cannondale, né? Olha eu, falando em Cannondale, sou um Que grupo que você usa lá? Mas eu estou usando, a gente está com a patrocínio da Shimano, então a gente está usando freios e grupo XTR. Eu, nesse momento, estou com um cassete XT, porque eu quis usar a coroa, o cassete com a opção 46 dentes para algumas provas, mas eu carrego o XTR comigo, porque dependendo do percurso a gente vai trocar. Ele é 42. 4211. Sim. E eu tô na frente, eu tenho usado a coroa 32, mas eu também tenho outras opções, 30 e 34, se vier alguma situação. Vou explicar um pouquinho, só para quem não está muito inteirado com isso. No nível da Vivi e o profissional, realmente tem alguns ajustes e algumas peças que são trocadas de acordo com o percurso para buscar o melhor rendimento. Tá? Então, se a gente for levar isso para um carro, para trazer uma linguagem mais simples, é como se você trocasse o câmbio do carro, tá? Para em determinado momento lá você ter uma velocidade final mais alta, ou para um outro momento você ter mais força e poder encarar uma subida melhor. Então, para quem é leigo e está acompanhando, eu vou sempre fazer esse tipo de comentário comparativo, uma coisa mais simples, para poder criar esse entendimento. Largura de guidão, você sente diferença quando troca de uma bike para outra, essa largura, principalmente com a roda maior, isso normalmente sente diferença, né? Então, eu tô andando de 27,5 já há 3 anos, e aí quando veio a Scalpel 27,5,
putz, sensacional. A bike ela é muito encaixada para quem é menor. Porque a Cannondale tem o chainstay, que é o triângulo traseiro. Sim. A Cannondale conseguiu fazer o chainstay mais curto do mercado. E isso traz mais agilidade. A bike responde mais rápido. E conseguir entregar isso também para uma bike small é muito legal. E a bike small 27,5 é um conjunto, uma geometria que entrega a mesma performance da bike M29. Sim. Então, todo mundo, todos os tamanhos conseguem usufruir dos benefícios da tecnologia da marca. Com certeza. E eu estou sentindo isso, os ajustes de suspensão, por exemplo, isso que você falou, da gente trocar as coroas para uma prova para outra também, a calibragem de suspensão, eu mexo nisso. Também, né? De pneu, muito, a gente está com Schwalbe. Por enquanto eu estou andando de Racing Ralph. Eu já testei o Rocket Ron também. Isso. E eu tô louca para testar o Thunderbird. Os meninos estão usando muito o Thunderbird da Schwalbe, que é o que é mais liso. Sim. E então assim, tudo isso a gente vai testando. Calibragem de suspa, o pneu, a calibragem do pneu, as coroas e tal. E para situações, né? Mais areia, chuva, muda tudo, né? Sim, muda tudo. Pré-largada, começou a chover, muda tudo. As partes técnicas do circuito. Foi muito legal que ontem eu ouvi o Avancini falar. Foi legal porque eu também me identifiquei com algumas coisas. Ele falou, eu uso a pressão tão baixa que eu sinto o aro bater. A minha pilotagem vai melhor quando eu tô desse jeito também. Eu consigo pilotar mais rápido com a pressão bem baixa. Uhum. E uma curiosidade é que lá convivendo com os alemães por 2 anos, né, na equipe alemã, que eu estava os 2 últimos anos, eles nem medem a pressão do pneu, eles vão no feeling. Na mão. Eu não sei se eu estou tão a favor disso. Agora eu estou gostando muito da precisão. Você é mais apegada a números, né? Então, eu estou descobrindo isso. Legal. E a largura do guidão, quando a bike veio, eu encurtei o guidão também, porque senão não dá, né, ele bate, a gente tem trechos de single track bem estreitos. Uhum. Vou fazer mais passar mais uma informação antes da gente dar uma olhada nas fotos. Ela comentou de sentir, ela Avancini, de sentir o aro bater. Vou passar uma informação aqui. Eles podem andar com essa calibragem mais baixa porque usam pneus tubeless, tá? São pneus que não têm câmara de ar, que é só um líquido. Então permite essa calibragem baixa e às vezes sentir uma pancada mais forte, o pneu sentir o aro bater mesmo. Para quem usa a câmara de ar, não tem jeito, tem que usar um pouquinho mais de ar, porque numa situação dessa, você iria ter um furo de pneu e perderia muito mais tempo do que qualquer perda técnica que você pode ter. Uhum. Podemos entrar com as fotos? A gente vai... Pode ir comentando as fotos aí, fica à vontade. Essa foto é muito especial. Antes da Cannondale Brasil Racing, que é uma equipe, como eu falei, me acolheu e eu estou super feliz, é um projeto incrível. Eu tive a experiência essa experiência de família, de uma equipe que é família, com a Raíza, porque no final a Brasil Ride deixou uma amizade e a gente, ano passado, foi pro Brasileiro de XCO juntas, eu, ela e a Roberta Estopa, as 3 no mesmo quarto, a gente mais queria conversar do que treinar, mas a gente treinou muito juntas e foi ótimo. E aí, depois da prova, né, um momento com os mecânicos, com o time Raíza, do projeto que a Raíza está encabeçando, o Flávio ali de azul, o Tavinho, nosso mecânico, e a Mari, massagista, a Roberta, o fotógrafo. A equipe completa ali. Roberta e eu, E aí a gente, foi uma prova que eu fiquei em 4º lugar. Legal, podemos passar aí. Aí o pódio da prova. Aí foi a consagração. Foi muito legal. Essa prova aí, eu fiz de hardtail. E eu senti um pouco a falta da full. Eu consegui, na primeira volta, estar próximo da Letícia na subida e abrir uma boa distância das meninas atrás. Só que aí na descida elas me buscaram na volta seguinte e eu perdi uma colocação. Então quase foi o top 3. Aí foi a chegada do Brasileiro de Maratona ano passado. Ano passado todas as idas para a Europa foram muito trabalhosas, foram difíceis. Eu voltei muito estressada emocionalmente. Por mais que seja incrível ir para a Europa competir,
é muito difícil ou você se adaptar 100% a uma cultura, a um clima Isso tão que eu ia diferente. falar, tá fora do seu ambiente onde você cresceu é difícil, né? Muito. É muito complicado mesmo. E não é todo lugar que você encontra esse ambiente familiar de equipe. A equipe pode se respeitar, pode ser divertido, mas tem algumas coisas que ou você tem ou você não tem. E lá eu senti mais a frio falta. Um pouco. Tem mais foto aí pra gente. Eu estava muito emocionada. Aí na Pisga, um dos meus lugares preferidos para pedalar, é onde eu... Pisga Stage Race, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Uma prova que eu me diverti horrores, aprimorei parte técnica, estava felizona. Legal. Foi quando caiu a ficha de que eu deveria ir pro profissional. Foi nessa prova. Legal. Iron Biker. Memórias, competindo. Esse Legal, sorriso no rosto que, na verdade, não é... essa é das antigas, gente. Estão me sacaneando. Essa é antiga lá. Pode ir passando aí. E essa aí? Então, essa daí, minha mãe resgatou do baú, especialmente pro MTB 90. Que legal aí, ó. É sensacional. Desde criança fazendo estripulias. Tem mais foto? Pode ir passando aí. Eu Olha e o aí, Boris. No lançamento da equipe. Esse é o meu marido e manager da Cannondale Brasil Racing. Então tá em casa. É equipe até na hora de dormir. Legal. Aí, quando eu ganhei o Brasil Ride Warm-Up, foi super bem esse ano. Tava muito em foda. 2015 foi um ano excelente. Tem a última foto aí, né, pra gente dar uma olhada? Aí, ó. Essa é das antigas também, mas é o... Brasil Ride... É o que o ciclista não gosta de fazer, né? Terceiro ano de Brasil Ride, foi... Carregar a bike nas costas não é a parte mais legal, né? Não. Esse ano, o lado legal da Brasil Ride esse ano foi conviver com as outras atletas. Rebecca Rush, Sonia Looney, Celine Jäger. Foi quando eu conheci a Ellie Stocker, que é uma das minhas melhores amigas hoje, que mora lá na Pisga. Eu vou até visitar ela de novo em maio. Legal. Me apresentou ao meu atual treinador, enfim. Eu acho que essas provas, quando você larga junto com esse atleta desse nível, é interessante também, né? Poder... Sim. Qualquer coisa que você extrai é legal. Voltando aqui, vamos divulgar agora os ganhadores. A gente tá chegando à nossa fase final de entrevista e do nosso dia, maratona de entrevista ao vivo aqui no MTB 90. Vamos lá. Ganhador do primeiro kit aí com a nossa primeira pergunta, que foi os anos que ela foi campeã brasileira de maratona. Quem foi o primeiro a responder foi o Marcos Vinícius Delmônico de São Joaquim da Barra, de São Paulo. Parabéns, 2015 Marcos! E 2017. Então vai levar um kit aí, a gente vai entrar em contato e vai dar um jeito de mandar para você. E a segunda pergunta foi o Washington Fernandes de Jucimeira, Mato Grosso. Que a Vivi... Quando eu me profissionalizei. Profissionalizou com 29 anos, é isso? Foi o que eu falei aqui. Foi 28, 29, mas eu falei 29, então não tá valendo. Nem é a idade comum para profissionalizar. Gente, o que importa tipo, não tem ruguinha ainda, sabe? Mas eu queria só deixar um recado em relação a isso, posso? Pode, claro. Eu ressalto esse lance da idade de que eu comecei, porque as pessoas acham que vira e mexe a gente ouve alguém falar, eu tô muito velha para tal coisa. E eu acho que a gente nunca tá velho para começar algo importante na nossa vida, para buscar propósito, para buscar trazer coisas que têm mais sentido, para preencher a vida de coisas que nutrem de verdade a gente. Muito mais do que fazer coisas, a gente se realizar, entendeu? É o que te faz feliz, né? É o que me faz feliz. Você contou que você teve até uma posição, vamos dizer assim, uma possibilidade financeira muito boa e que com tudo aquilo você não era feliz, né? Hoje você é mais feliz. Hoje eu sou muito mais feliz e busco para ter a mesma abundância. Legal. Trabalho para isso. Não, mas vai dar certo. Acho que a gente podia deixar para encerrar aí já puxando o gancho aí de amanhã. Podia deixar uma mensagem, você podia deixar uma mensagem para as mulheres, aí depois eu encerro com a nossa mensagem do MTB 90. Olha, eu não programei uma mensagem, mas eu queria dar um parabéns a todas as mulheres que também escolhem a bicicleta para se desenvolverem, para descobrirem que podem ir mais longe, para superarem limites. Um beijo a todas vocês, estou honrada de estar aqui representando e obrigada por isso. Eu queria agradecer a presença da Vivi aqui, não conhecia, foi um prazer poder conversar um pouquinho com você. E em nome do MTB 90, de todo mundo aqui da produção e de todo mundo que faz isso aqui acontecer, a gente queria parabenizar todas as mulheres aí que estão engrandecendo o esporte. Eu acho que vocês ainda têm muito espaço para crescer. O esporte precisa das mulheres também.
Então eu gostaria de ter mais mulheres como convidadas, assim como eu tive o prazer de conversar com a Vivi hoje, para a gente poder realmente dar o valor merecido que acho que vocês têm todo o direito e dentro do esporte eu também acho isso muito válido, a igualdade, e só tenho a agradecer a presença. E com certeza tinha muita mulher acompanhando hoje, porque a Vivi está aí para atrair não só as novatas, mas mostrar que não tem muita idade para começar e para curtir. Acho que esse é o intuito do mountain bike. Então, para encerrar, eu sou o Felipe Campagnola, mais conhecido como Pipo. Vamos encerrando o nosso Maratona MTB Entrevista. E semana que vem espero estar aqui de volta. Tchau. Tchau, tchau.